embora Amós tenha ministrado a Israel e entregue uma mensagem específica para um tempo específico. Há várias coisas que aprendemos de sua vida, mensagem e ministério, que são aplicáveis até hoje. Deus chama e comissiona indivíduos comuns, nada sobre a vocação de Amós, como pastor e fazendeiro. O teria marcado como alguém adequado para carregar o manto de profetar. Na verdade, o currículo de Amós que levou à sua comissão divina teria sido notável apenas pelo quão normal tudo parecia no papel e ainda em sua soberania e graça. Deus escolheu um pastor e fazendeiro para ser seu profeta e porta-voz da nação. Amós não é o único exemplo nas Escrituras em que Deus usou um indivíduo comum e um trabalhador comum para fazer sua obra. O que é importante lembrar, no entanto, é que Deus não chamou Amós por causa de suas qualificações. Em sua graça, Deus o chamou, e Amós aceitou o chamado. E então, Deus o preparou para o que estava por vir. Se você tem um chamado, o próprio Deus irá lhe capacitar. Ele não lhe chama por ser capaz, mas porque você irá obedecê-lo. O ministério de Amós demonstra como o apóstolo Paulo escreveria mais tarde. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. 1 aos Coríntios 1 versículo 27. O fardo de um chamado divino não pode ser facilmente ignorado ao receber o chamado para profetizar para o reino do norte. Amós poderia escolher ficar em casa para cuidar de suas figueiras e ovelhas. A vida de um simples fazendeiro teria sido no mínimo muito mais fácil do que profetizar a um rei obstinado e um povo impenitente, pois atender ao chamado de Deus não ia ganhar muitos amigos para Amós no norte. Na verdade, havia uma boa chance de seu ministério tê-lo jogado na cadeia. Ou pior, morto. Amós poderia ter recorrido à sua falta de qualificação como razão pela qual ele não era o homem certo para o trabalho. Em vez disso, ele calçou suas sandálias, pegou seu cajado e se aventurou para o norte, confiando que Deus supriria suas necessidades como Amós. Escreve o Senhor, me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai profetizar ao meu povo Israel. Amós 7, versículo 15. Assim Amós via qualquer designação vinda de Deus como o mais alto dos chamados, não por causa do que implicava, mas por causa de quem vinha. Os 12 discípulos originais de Jesus, também chamados de apóstolos, eram pessoas simples, aprendizes, pescadores, trabalhadores comuns que aceitaram o desafio de seguir ao Senhor. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2, versículo 43. Não era um chamado que Amós pudesse ignorar facilmente, e ele sabiamente escolheu aceitar, e seguir a adoração deve ser nos termos de Deus, não nos nossos sós. Anos antes de Amós entrar em cena em Betel, Jeroboão I temia que as tribos do norte retornassem à casa de Davi, sabendo que o templo de Salomão estava localizado em Jerusalém no sul. Jeroboão se preocupou que as frequentes viagens ao templo pudessem fomentar esse desejo. 1 Reis do capítulo 12, versículos 26 a 27. Portanto, a Bíblia nos diz que Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse-lhes, é demais para vocês subirem a Jerusalém. Eis os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir das terras do Egito. Ele colocou um bezerro em Betel, outro em Dan, destruindo a adoração unificada como era a intenção de Deus. Quando estabeleceu o templo em Jerusalém, não Betel, como o centro de adoração para a nação. A partir de então, os locais de adoração de Jeroboão seriam os lugares altos. Nenhum rei subsequente teve o sentido espiritual de eliminar para seu perigual. Nos dias de Amós, esses lugares altos alternativos encorajaram a adoração falsa,
e até a idolatria que Deus procurou eliminar. Amós, capítulo 7, versículo 9. É por isso que Amós abre seu livro com o lembrete de que o Senhor ruge de Sião e de Jerusalém. Faz sua voz, Amós. Capítulo 1, versículo 2. O povo de Israel, assim como seus irmãos do sul, foram chamados a retornar a Deus. E isso significava adoração verdadeira e correta, o que não era feito há algum tempo. Os verdadeiros adoradores nisto adorarão o Senhor em espírito e em verdade. João capítulo 4. E sempre nos seus termos, nunca nos seus próprios. Então, qual o seu chamado? Você é contribuinte do crescimento do reino? Já perguntou ao Pai qual seria sua função aqui? Você não está aqui por nada, há um propósito do Senhor na minha, e na sua vida, não por força, não por violência, diz Zacarias. Qualquer outra coisa fora deste princípio é idolatria. Deus é soberano sobre as nações. Embora o foco do ministério de Amós seja a nação de Israel, os 2 primeiros capítulos incluem acusações contra as nações vizinhas e os inimigos de Israel. Por que isso importa? Embora essas nações não tivessem um relacionamento de aliança com o Senhor, elas se responsabilizariam por seus crimes contra a humanidade e maus tratos ao povo de Deus. O mal não passa despercebido pelo Rei dos Reis, nada pode se ocultar do Todo-Poderoso, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos capítulo 34. Além disso, Deus sempre manterá seu povo no mais alto padrão, uma vez que recebeu a verdade e foi chamado para ser uma bênção para as nações. No entanto, como somos lembrados nas profecias de Amós, Deus é soberano sobre todas as nações. Nossa esperança é encontrada somente em Cristo. Muitos notarão que os escritos de Amós se concentram muito mais no julgamento do que na esperança, porque está escrito: vivo, eu diz o Senhor, e todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Mas antes julgai isto não por tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos capítulo 14. É verdade que a maioria dos profetas veio com advertências de julgamento pela desobediência de Israel e sua rejeição de Deus como seu rei. O futuro nem sempre era brilhante para o povo de Israel ou Judá, como logo descobririam nos dias vindouros. No entanto, é apropriado que Amós, o profeta pastor, termine seu ministério com uma visão profética da vinda do Messias, que reconquistaria seu povo e se assentaria no trono para sempre. Portanto, em tempos bons e ruins, como o povo de Israel tinha motivos para esperar no Messias, que havia de vir, nós também temos motivos para esperar e se alegrar no mesmo Cristo, que era, que é e que virá novamente. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará, porque ainda um poucochinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Hebreus capítulo 10. Versículo 37. A certeza da volta do nosso Senhor é o combustível necessário para nos fortalecer até chegarmos à pátria celestial. Devemos então vigiar, orar e nos preparar para esse grandioso e maravilhoso dia, quando estaremos voltando à casa do Pai como o filho pródigo que, arrependido, se humilha e retorna ao lar paterno ou não. Que assim seja. Nossa oração deve ser sempre com um pedido de obediência para cumprir os desígnios do Senhor e, como Josué, poder subir e conquistar Canaã. Se esta mensagem toca seu coração, compartilhe, curta e inscreva-se no canal. Esta mensagem precisa chegar a mais pessoas.